Meus irmãos e minhas irmãs, estamos quase no final do ano litúrgico e esse 33º domingo nos apresenta uma mensagem cheia de esperança, mas ao mesmo tempo exigente. É como se a Igreja, antes de fechar mais um ciclo, nos convidasse a olhar para trás com gratidão, para o presente com lucidez e para o futuro com esperança. Às vezes parece tudo tão desordenado, tão fora do comum, que nos damos conta de que é preciso uma ação divina que supere as nossas forças. É por isso que muita gente vive a vida inteira esperando milagres. O problema é quando achamos que Deus tem a obrigação de resolver tudo. Infelizmente, nos equivocamos quando pensamos que a ação de Deus é aumentar ainda mais as nossas dores, resolvendo tudo por meio da destruição. Ainda há muita gente que atribui isso a Deus, mas isso não é um pensamento de hoje. A primeira leitura de hoje, de Malaquias, é um reflexo positivo da aflição do povo, onde há morte, fome, guerras, destruição, deveríamos esperar o consolo, a luz para as nossas escuridões. Mesmo que a linguagem soe como um sentimento de vingança, os que não temem a Deus sofrerão e os que temem serão consolados. Essa maneira de pensar é a mesma do tempo de Jesus. Depois que Jesus subiu aos céus, prometendo voltar, muitos pensavam que isso era já, logo. Isso tem a ver com a segunda leitura e também com o Evangelho de hoje. Paulo percebe que alguns grupos já não queriam fazer nada porque achavam que essa vinda de Cristo seria logo. Paulo nos convida a viver o agora sem se deixar enganar por uma falsa certeza, pois a vinda de Cristo não seria calculada em dias e anos, mas através da transformação da vida por meio do seguimento. O Evangelho fala de guerras, terremotos, divisões e falsos profetas, uma linguagem forte, simbólica, que pode assustar, mas Jesus não quer que vivamos apavorados, nem que interpretemos cada tragédia como sinal do fim. Ele nos ensina que o tempo de Deus não cabe em nossos relógios e que, antes do fim chegar, a humanidade sempre experimentará dores e conflitos, como aconteceu desde que o primeiro irmão levantou a mão contra o outro. O que Jesus deseja realmente é nos orientar. O fim não se mede por catástrofes externas, mas para as escolhas humanas que afastam o mundo de Deus. Violência, mentira, destruição da natureza, divisões familiares, guerras sem sentido. E quando será o nosso encontro definitivo com Deus? No dia em que a nossa vida estiver madura, que as nossas obras forem apresentadas diante dele e ali quem estará do nosso lado? O próprio Cristo, testemunha fiel do que fizemos com amor. Por isso ele nos diz, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Isso nos leva a uma vida cristã sem ilusões. Enquanto vivemos, cada passo da vida é uma espera, mas tudo segue normal. O Evangelho vai por esse caminho, descreve o que a Igreja chama de parousia, revela o nosso encontro definitivo com a sua volta, é um encontro pessoal, cara a cara com Jesus. Ele fala de um modo retroativo, ou seja, repassa sobre vários erros comuns da humanidade para dizer que quando tudo isso passe, o reino de Deus se cumprirá. Terremotos sempre existiram, antes e depois de Jesus. O primeiro assassinato, biblicamente falando, foi de um irmão contra outro. Quando não existiam os mísseis, o ser humano utilizava catapultas, guilhotinas, espadas, cavalos de guerra, até chegar nos tanques e bombas atômicas. Falsos profetas sempre existiram, assim como os terremotos de hoje. Por isso Jesus afirma hoje, passarão todas essas coisas, mas ainda não será o fim. Essa linguagem é para dizer que tudo um dia se acaba, e conforme vivemos, seremos julgados pelos nossos atos. Esse é um outro jeito de dizer que alcançaremos o reino de Deus
se apesar de tudo o que acontece de ruim, ainda continuaremos acreditando nele e no bem. Isso constituirá o reino de Deus.